Como você reage ao anúncio de que é chegado o reino de Deus? Qual é o impacto que essa revelação tem gerado em você? Essas são perguntas que nós temos nos feito aqui, irmãos. Temos refletido ao longo das últimas mensagens nesse capítulo 2 de Daniel. Em especial, na segunda metade do capítulo 2 de Daniel, que vai do versículo 31 até o versículo 49, como nós lemos aqui na liturgia. Enquanto a reação natural dos habitantes deste mundo é de desprezo a este anúncio e de oposição a este reino eterno que é revelado, de forma muito diferente, para aqueles que são habitantes de outro reino, para aqueles que foram feitos cidadãos do alto, cidadãos dos céus, tal anúncio gera resultados que alcançam a eternidade. Na verdade, meus irmãos, esse deve ser um princípio de reflexão aplicado a todo e qualquer ensino, a toda e qualquer instrução que nós recebemos da parte do Senhor, em meio à pregação da palavra, em meio aos encontros de discipulado. Se alguma instrução, se algum ensino vem da proclamação, do estudo e da aplicação fiel da santa palavra do Senhor, essa deve ser a nossa postura de aplicarmos esse ensino, de refletirmos nos impactos que esse ensino tem causado, porque é algo natural à nova criatura, viver de acordo com a palavra de Deus. Não mais sendo moldado e conduzido por este mundo e pelo espírito do presente século, mas agora sim transformado, moldado pela renovação da nova mente que recebeu, a mente de Cristo, através do Santo Espírito de Deus. Esse deve ser um exercício contínuo para cada um daqueles que se dizem filhos de Deus, cidadãos do alto. Nós temos visto isso no capítulo 2 de Daniel. Nós vimos que o rei Nabucodonosor teve um sonho assustador. Ele ficou aterrorizado. Ele não sabia o que significava aquele sonho. Ele não conseguia dormir. Então ele exigiu que os seus sábios, aqueles a quem ele mantinha no palácio, estes trouxessem a revelação desse sonho para ele, porque ele queria paz para a sua alma. Ele não conseguia descansar em meio ao terror daquela revelação que ele havia recebido. Mas nenhum conseguiu. E então veio um decreto de morte para todos os sábios da Babilônia. Se o sonho do rei não fosse interpretado, todos morreriam. E para garantir que a interpretação seria fiel, o rei disse que não bastava interpretar. Tinha que revelar o conteúdo do sonho. E então os sábios ficaram desesperados. Até que tal decreto chegou aos ouvidos de Daniel. E Daniel, junto com seus amigos, aqueles que chegaram ali na Babilônia, tão jovens, estes foram orar ao Senhor, ao Deus dos céus, pedindo por misericórdia, pedindo que o Senhor revelasse o conteúdo e a interpretação daquele sonho, para que então estes pudessem se manter vivos ali, servindo ao Senhor. E o Senhor atendeu a oração daqueles jovens. E o sonho foi revelado. E a interpretação foi dada. E nós podemos perceber, e lemos hoje, que o ponto alto dessa revelação está no versículo 44, irmãos, do capítulo 2 de Daniel. Mas nos dias destes reis, do quarto reino que seria levantado, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, quebrará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. E a boa notícia que nós temos, irmãos, é que esse reino eterno, ele chegou. Como cantamos aqui. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e esmiuçou os reinos deste mundo. Ele estabeleceu o reino eterno de Deus
Ele adentrou esse reino de trevas e venceu o mundo. E assim como o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, o rei venceu o mundo. Na cruz. O que fazemos diante de tamanha revelação? Essa é a pergunta que precisa soar constantemente, frequentemente, em nossa mente, em nossos ouvidos. O que fazemos diante de tamanha revelação? Fechamos nossa Bíblia, voltamos para casa e vivemos mais uma semana como se tais palavras não tivessem valor algum, como se não fôssemos impactados pela verdade de tamanha revelação de que o reino eterno de Deus chegou. Como essa revelação molda a forma que nós vivemos nesse mundo, meus irmãos? Nós que somos cidadãos de outro reino, mas que peregrinamos como estrangeiros em meio a um mundo mau, um mundo que tenta nos atrair, que tenta nos tragar continuamente, que tenta nos moldar a ele. Como nós reagimos diante de tamanha revelação do reino de Deus? Você precisa refletir sobre isso. Você abandonaria um emprego por conta da palavra do Senhor, daquilo que foi revelado por meio da palavra do Senhor, da revelação desse reino? Você abandonaria um emprego por isso? Você mudaria de profissão? Você deixaria um relacionamento ou mudaria a forma de se relacionar por conta da revelação deste reino? Como a sua segunda-feira, amanhã, né? Como a sua segunda-feira é influenciada, é impactada pela proclamação do reino que é feita aqui hoje, no domingo? Como? Como a segunda-feira é impactada por essa revelação? Ou você sequer lembra sobre isso na segunda? Existem posturas diversas acerca disso. Alguns optam por uma postura mais apaziguadora entre o reino dos céus e este mundo. Alguns dizem assim: não precisa disso tudo, não é bem assim, não precisa desse radicalismo todo. Dá para chegar em um meio termo, dá para conseguirmos conviver com um pé no reino do porvir e um pé no mundo. Eu não faço mais a piada do crente Raimundo, pode deixar, irmãos. Alguns têm esse tipo de postura. Mas estes, irmãos, quando menos percebem, eles já não podem mais ser distinguidos dos habitantes deste mundo, desse reino de trevas. Eles se tornam como eles. Isso é mortal. Mas existe outra postura, e outra postura do isolamento. Como se fosse possível viver fora deste mundo. Como se pudéssemos nos isolar totalmente das estruturas que ainda persistem neste mundo. Então estes dividem tudo entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. E na melhor das hipóteses, estes falham em testemunhar do seu Salvador, em apresentar por meio de sua própria vida aquilo que receberam do seu Senhor. Falham em ser resgatadores em meio a este mundo de trevas. E eu falo na melhor das hipóteses porque existe uma grande armadilha legalista nessa postura. Facilmente estes não atentam para o grande perigo da hipocrisia, de estarem honrando ao Senhor com seus lábios, mas terem o seu coração distante do Senhor. É uma armadilha muito, muito possível em meio a essa postura. Qual deve ser a postura, então? Como nós nos encaixamos nesse processo? Como nós nos encaixamos em meio ao avanço desse reino que já nos foi dado? Como? Nós precisamos perceber, meus irmãos, e é aqui, é nessa percepção que nós mudaremos a forma de enxergar a caminhada cristã. Nós precisamos perceber que uma vez que somos habitantes de outro reino, cidadãos do alto,
tudo aquilo que nós fazemos deve ser feito de acordo com quem somos, em favor do reino ao qual nós pertencemos. Tudo. De modo que, independente do que fazemos nesse mundo, independente do que você faz na sua casa, das tarefas que você desempenha, das funções que você desempenha na sua casa, independente daquilo que você faz no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, quando você está descansando, quando você está se divertindo, seja o que for, o que dá brilho a cada uma dessas atividades, o que dá sentido a tais coisas, o que te motiva a levantar de manhã e fazer tudo isso que você tem feito em meio a este mundo, é como você desempenha o seu papel como cidadão do alto em tais atividades. Em meio a um reino que não é o seu reino, mas servindo ao seu Senhor ali, em meio a este mundo. É essa percepção que moldará a forma como nós glorificamos a Deus em cada uma de nossas ações, em cada atividade que realizamos. Tudo. Em tudo. Nós estamos vendo aqui no capítulo 2, a segunda metade do capítulo 2 de Daniel, nós temos visto o resultado da revelação do reino eterno de Deus a todos aqueles que a recebem. Nós vimos que do versículo 24 até o versículo 30, nós temos que a revelação do reino eterno de Deus nos humilha. Um primeiro resultado da revelação do reino eterno de Deus. Ela nos humilha, nos diminui. E nos diminui por conta daquilo que ela revela sobre Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, que nos coloca naturalmente como pequeninos, como humilhados diante de tamanha majestade. E isso nos diminui, tratando o nosso coração, removendo a postura natural de exaltação que o nosso ego busca, para que então possamos exaltar a Deus e não a nós mesmos. Mas a revelação do reino eterno de Deus também nos humilha, por conta daquilo que ela revela sobre nós mesmos. Nós vimos isso. Como o nosso coração ele é exposto diante da revelação do reino de Deus. A palavra de Deus e a proclamação desse reino abre o nosso coração e revela o quão pecadores nós somos, o quão perdidos estamos e o quão necessitados nós somos deste reino, de adentrarmos esse reino, por meio do nosso Redentor. Do versículo 31 ao versículo 45, nós vimos que a revelação do reino eterno de Deus nos enche de esperança. Nós vimos isso na quarta-feira passada. Nos enche de esperança por conta do que ela revela sobre o reino deste mundo e sobre o futuro. E sobre aquilo que nos espera, que espera aqueles que são cidadãos de outro reino. Nós vimos que nenhum destes reinos do mundo dura para sempre. E então recebemos uma esperança que não pode ser tomada de nós. É isso que a interpretação da chegada desse reino nos traz. A esperança que não pode ser arrancada. De maneira nenhuma. E então chegamos na terceira e última porção deste capítulo 2, que é o que veremos hoje. A revelação do reino eterno de Deus nos coloca em ação. Não nos coloca de maneira passiva, mas em ação. Por conta do que é revelado, por conta de tal revelação expressar a essência desse reino e expressar também a nossa missão nesse reino. E nós veremos dois pontos, então, aqui, nessa última sessão. Nós veremos que a revelação do reino eterno de Deus molda a nossa forma de agir como cidadãos desse reino eterno, desse reino do alto. E no segundo ponto, nós veremos que a revelação do reino eterno de Deus nos revela também a nossa missão nele, nosso papel nele. Primeiro ponto. A revelação do reino eterno de Deus molda a nossa forma de agir. O ápice da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, meus irmãos, está no que Daniel escreve nos versículos 44 e 45. Por isso nós vamos voltar um pouco nesses versículos. Vamos ler Daniel 2, 44 e 45.
Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Como nós vimos na última pregação, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a pedra mencionada aqui. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e despedaçou os reinos deste mundo. É aquilo que Paulo descreve em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Nós já vimos esses versículos aqui na exposição de Efésios. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A ele foi dado o reino. Ele é a pedra que esmiuçou todos os reinos desse mundo. Mas observem algo, meus irmãos. No Evangelho segundo Marcos, que nós vimos esse texto, no capítulo 12, por favor, abram aí Marcos 12. A partir do versículo 1, nós temos o Senhor Jesus Cristo contando a parábola dos lavradores maus. E eu quero trazer à memória dos irmãos esta parábola, para que possamos perceber algo aqui relacionado a quem é o Senhor Jesus Cristo, a ele ser essa pedra e o que isso revela sobre o reino de Deus. Marcos capítulo 12, versículos do 1 ao 12, nós leremos. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. E aqui o Senhor está falando diante de seus discípulos, mas também dos principais, dos fariseus e escribas, os opositores dele, os líderes dos judeus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Estes eram os opositores do Senhor que estavam ali. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, está claramente declarando aqui aos escribas e aos fariseus, aos líderes ali entre os judeus, que ele é o Filho de Deus enviado à colheita. Eles compreenderam isso. Compreenderam quem era o Senhor Jesus Cristo e quem eram eles nessa parábola. Por isso se indignaram ainda mais. E em meio a esta parábola, o Senhor Jesus Cristo cita aqui o Salmo 118, no versículo 22, que é o que nós lemos aqui sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Salmo 122, 118, versículo 22, diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E o Senhor faz isso associando a figura do filho do dono da vinha
com a chegada do reino de Deus e as profecias de Daniel. É por isso que ele cita o Salmo 118 sobre essa pedra angular. O evangelista Lucas deixa isso ainda mais claro. Vou ler os últimos versículos dessa parábola sendo narrada aqui pelo evangelista Lucas, capítulo 20, versículos 16 e 18. A partir do o que fará o dono da vinha, né? Ele diz assim: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, os fariseus e escribas disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. É muito nítido esse paralelismo do Senhor citando aqui as profecias de Daniel sobre a pedra que esmiuçaria os reinos deste mundo. Tanto em Marcos 12, como em Lucas 20, o Senhor Jesus Cristo está se identificando como o Messias de Israel, a pedra que esmaga os reinos deste mundo e que traz o reino de Deus. Qual é o meu ponto, então, meus irmãos, a trazer todo esse apanhado aqui de Marcos 12 e Lucas 20? Tanto em Marcos quanto em Lucas, todo o contexto em que essa parábola está sendo dita, que está sendo anunciada ali, é um contexto de rejeição do Messias chegando e sendo rejeitado, e é isso que a parábola deixa claro, e também um contexto de preparação para a principal verdade que seria revelada acerca da pessoa e da obra do Messias, de que ele derrotaria sim os seus inimigos, mas não como os judeus esperavam, através do seu sofrimento e da sua morte sacrificial. Era assim que ele derrotaria. A pedra esmagaria os reinos deste mundo, não da mesma forma que os reinos deste mundo vencem, não por meio do poder, da glória, dos carros e cavalos que este mundo utiliza, das suas armas, mas por meio do sacrifício, da renúncia e do sofrimento do próprio Messias. Nós vimos em Marcos. Os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo se enganaram muitas vezes. Erraram por falhar nessa compreensão. Mesmo o Senhor Jesus Cristo alertando a eles que ele teria de morrer, que ele morreria, mas ressuscitaria, e assim ele cumpriria a sua missão, o seu papel, ainda assim estes não compreendiam. Não entrava em seus corações. Porque eles não queriam um Messias assim. O filho do dono da vinha, meus irmãos, ele cumpre a sua missão morrendo. É o que nós vemos aqui. Mataram o filho do dono da vinha. O seu reino, portanto, não é como os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, as forças deste mundo, as autoridades deste mundo avançam por meio do próprio braço, do poder e da glória que conquistam. Mas não é assim com o reino de Deus. O reino de Deus avança em humildade através do sofrimento e da morte. Foi assim, nós cantamos aqui hoje. Foi em sofrimento e morte na cruz que o Senhor Jesus Cristo venceu e destronou o príncipe do presente século, derrotou esse reino de trevas. Foi na cruz. É em sofrimento e morte que ele traz vida a todos aqueles que se dobram diante dele, buscando por salvação. É assim. Foi assim que ele salvou a muitos. É assim que ele chama os seus para irem após ele. Nós vimos hoje isso pela manhã. Alguns textos que relacionam o amor de Deus com o amor que deve ser experimentado no cuidado com os irmãos. 1 João 3,16, por exemplo, nos diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É assim que o Senhor chama para que aqueles que o seguirão, para que eles também vivam. Nós vimos também o texto de Marcos,
8:34. Acho que eu já preguei nesse texto umas 4 ou 5 vezes. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, quer me seguir, quer ser meu discípulo, este negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vimos as implicações disso, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Por isso, meus irmãos, a revelação do reino eterno de Deus, ela nos coloca em ação, sim. Ela nos coloca em ação em favor deste reino, mas não da mesma forma que os cidadãos deste mundo agem. Não da mesma forma, porque somos de outro reino. Esse reino não é como os reinos deste mundo. Não são os mesmos valores, não são os mesmos pressupostos, não são os mesmos anseios. É por isso que o fim não justifica os meios, porque o reino dos céus é diferente dos reinos deste mundo. Portanto, os cidadãos dos céus não podem agir, independente daquilo que pensem que estão buscando, como os cidadãos deste mundo. São armas diferentes, são estratégias diferentes, porque é um coração, um espírito e uma mente diferente. Vencer para você, meu irmão, vencer para você, que recebeu a revelação desse reino eterno, deve ter um significado muito diferente do que significa vencer para os cidadãos deste mundo. Muito diferente. Porque o nosso Senhor venceu em uma cruz, em meio a sofrimento e morte, onde aqueles que o viam achavam que ele estava sendo derrotado. Não era derrota, era vitória. Criar bons filhos, por exemplo, é muito diferente para você do que para os cidadãos deste mundo. Porque os critérios são outros, os alvos são outros, os objetivos devem ser outros. Por isso não dá para que nós compartilhemos da mesma visão sobre o que significa ter criado um bom filho. Não dá. A grandeza e o valor do reino de Deus não é e nunca poderá ser medida por parâmetros humanos. Por parâmetros mundanos, desculpa. Nunca. É outro reino. É outra essência. O reino de Deus chegou, meus irmãos. Começou bem pequeno, como uma semente de mostarda. Interessante, o Senhor Jesus Cristo utiliza essa parábola da semente de mostarda, em Mateus capítulo 13. Uma semente de mostarda, um grão de mostarda, que começa como o menor de todas as sementes, mas cresce e se faz a mais poderosa das árvores. Assim é com o reino de Deus. Pode ter começado pequeno, imperceptível a olhos mundanos, a este mundo, sem valor nenhum para os cidadãos deste mundo. Uma pequena e humilde pedra que destrói uma terrível e aparentemente invencível estrutura de poder, manifestada ali pela estátua. E pedra essa que continua crescendo. Se torna uma montanha que enche toda a terra. É isso que a visão que é revelada a Daniel nos traz. Uma pequena pedra que esmiuça uma grande estátua e que depois de esmiuçar essa grande estátua, após o vento levar a poeira que se formou dela, a pequena pedra vai crescendo, se torna uma grande montanha e toma toda a terra. Como esse reino continua crescendo, então, meus irmãos, até encher toda a terra? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer. Esse reino já chegou. Como ele continua crescendo? Como ele continua avançando? Da mesma forma que começou, em humildade, sofrimento e morte, em renúncia, na renúncia em favor de outros. Mas agora vem uma pergunta ainda mais impactante para nós.
O reino de Deus continua avançando e crescendo em meio a sofrimento e morte. Mas sofrimento e morte de quem? De quem? Com exceção de João, todos os apóstolos foram mortos brutalmente por amor ao Evangelho. Nos primeiros séculos, um dos fatores que fizeram os romanos reconsiderar a forma como eles tratavam os cristãos foi porque, enquanto eles matavam um de maneira absurda e cruel, 10 outros se levantavam dispostos a morrer pelo Evangelho e por Cristo. Foi dito que o sangue dos cristãos era a semente da igreja que fazia frutificar para o avanço do reino. Era isso, irmãos, que estava na mente de Paulo, quando ele escreveu, por exemplo, Filipenses capítulo 3. Abra aí Filipenses 3, a partir do versículo 7. Nós já vimos esse texto de Filipenses também algumas vezes. Filipenses 3, do versículo 7 ao 10, Paulo expressa isso. Após falar sobre tudo aquilo que Paulo foi, tudo aquilo que ele tinha, ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Algo similar ao que Paulo escreve também aos Colossenses, Colossenses 1, 24. Paulo diz assim: agora me regozijo, me alegro nos meus sofrimentos por vós. Paulo está se alegrando nos sofrimentos, assim como ele fala continuamente em Filipenses, da sua alegria em meio aos sofrimentos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É isso que Paulo está expressando. É esse entendimento de que o reino de Deus continua avançando, e avança da mesma forma como ele chegou. Da mesma forma. Mas em meio a esse sofrimento, Paulo se alegra, irmãos. Como pode? Será que Paulo gosta de sofrer? Gosta da dor? Não. É aquilo que nós vimos hoje pela manhã. É o entendimento e a visão do valor daquilo pelo que ele está sofrendo. É por isso que vale a pena, é por isso que ele se alegra, porque ele percebe o grande valor daquilo por quem ele está sofrendo. Da igreja do Senhor, do reino de Deus. É por isso que vale a pena. É por isso que ele se alegra e exorta irmãos a se alegrarem também quando estiverem sofrendo por Cristo. O mesmo faz Pedro. Alegrem-se quando estiverem sofrendo por Cristo. É assim, meus irmãos. O sofrimento, as renúncias, o amor em favor de outros é o que marca esse avanço do reino. E isso acontece por meio da igreja do Senhor, por meio do povo de Deus, por meio daqueles que foram alcançados por esse reino. Por que você acha que conosco seria diferente? Por quê? Não é. Não é. Mas você deve se alegrar em meio a tais sofrimentos. Tais sofrimentos, irmãos, quando vierem do sacrifício que nós refletimos hoje pela manhã. O sacrifício que é a essência do amor de Deus, que é a marca, a evidência de que nós fomos alcançados por esse amor. Quando o sofrimento e a dor que vem desse sacrifício, que traz dois sofrimentos sim, que traz perdas sim, mas quando esse sofrimento foi entendido diante do valor do porquê você está sofrendo, tudo mudará, meu irmão. Tudo mudará. Você poderá, com toda a convicção, mesmo chorando, mesmo em lágrimas, você poderá dizer que está alegre, está alegrando-se em meio ao sofrimento, por amor a Cristo, por amor à igreja do Senhor. Esse sofrimento virá
porque este mundo nos odeia. Nós vimos isso também hoje pela manhã. Esse mundo nos odeia. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É outra natureza, é outro reino. Este mundo nos odeia. Observem, nós veremos isso. A tranquilidade, as honras e os elogios que Daniel e seus amigos receberam na Babilônia nunca duraram muito. Nunca duraram. Logo depois eles passavam por grandes provações porque eram então açoitados por aquele reino. Mas independente disso, mesmo nos momentos em que eles não mais recebiam honras e elogios do reino da Babilônia, estes permaneciam fiéis ao Senhor e agindo da mesma forma que agiam. Servindo ao Senhor, fiéis ao Senhor, mas também com fidelidade e serviço em excelência à Babilônia. Não eram esses elogios e essas honras que moldavam a forma como eles agiam, mas era a revelação do reino eterno de Deus que eles receberam. E é isso que deve estar em nossa mente. Por isso é importante que nós busquemos, examinemos qual é o impacto, quais são as consequências de recebermos a revelação desse reino. Nosso segundo ponto. Nós vemos que a revelação do reino eterno de Deus nos revela também nossa missão nele. Agora nós leremos do versículo 46 ao versículo 49 de Daniel, que é a porção final desse capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, o rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. O rei Nabucodonosor glorificou aqui ao rei dos reis. De imediato pode parecer estranho que o rei se prostre ali diante de Daniel e ofereça presentes a Daniel, mas ao honrar e presentear Daniel, ele estava reconhecendo a Daniel como um servo fiel deste Deus Todo-Poderoso, deste a quem ele está glorificando ali. Daniel, irmãos, cumpriu muito bem o seu papel de servo do Deus Altíssimo. E agora, mais do que nunca, ele e seus amigos tinham convicção de que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos seus pais, não os abandonaria. De que não importava quantos reinos se levantassem após a Babilônia, o reino eterno de Deus viria e seria eterno. Eles tinham convicção disso agora. Eles receberam isso a partir da revelação do reino eterno de Deus. E essa é uma convicção maravilhosa para nós também. Nós refletimos um pouco sobre isso na última pregação. Nós vimos que a partir dessa revelação, nós podemos ter a esperança e a convicção de que nenhum destes reinos do mundo dura para sempre. Nenhum deles dura para sempre. Não importa aquilo que por meio destes reinos nós estejamos passando. Mesmo quando estamos sendo provados em meio a sofrimentos e angústias deste mundo, passando pela noite escura, passando pelas aflições que são constantes nesse mundo, nós podemos ter a convicção de que este mundo não durará para sempre. Isso nos enche de esperança e nos faz olhar firmemente, irmãos, para esse grande dia que nós tanto aguardamos. Entretanto, nós devemos ter cuidado para não deixar que esse olhar escatológico, esse olhar para o dia em que nós estaremos plenamente no reino eterno de Deus, nós não podemos deixar que esse olhar sobre a vinda do reino de Deus, a vinda plena, a plenitude do reino de Deus, nos afaste
da busca por servirmos ao nosso Deus agora, onde Ele nos colocou. E é sobre isso que esses versículos falam. Não é por acaso que este versículo termina com Daniel e seus amigos sendo promovidos a cargos de responsabilidade dentro da Babilônia. A governador da Babilônia, Daniel, e a seus amigos como ali gerentes na Babilônia, homens de autoridade na Babilônia. Versículos 48 e 49. Então o rei engrandeceu Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Após a revelação do reino eterno de Deus, irmãos, daquilo que Daniel recebeu, a certeza que ele teve de que nenhum daqueles reinos duraria para sempre, de que o reino eterno de Deus vinha, por mais que eles estivessem ali, no cativeiro, na Babilônia, eles podiam ter certeza de que o reino dos céus chegaria. Mas diante disso, Daniel e seus amigos não se isolaram em meio à Babilônia. Não se isolaram. Não se isolaram enquanto esperavam que Deus estabelecesse esse reino que fora revelado. Eles não se isolaram ali na Babilônia. Ao contrário, Daniel e seus amigos se colocaram como agentes fiéis do reino de Deus, proclamando e testemunhando deste reino de Deus por meio da excelência do serviço deles prestado à Babilônia. Foi assim agora que eles começaram a testemunhar desse reino que viria, a testemunhar desse Deus que revelou este reino, por meio da excelência dos seus serviços prestados à Babilônia. Isso era testemunhado por todos, irmãos, da Babilônia. Isso durou toda a vida de Daniel e de seus amigos. Se os irmãos forem um pouquinho à frente, aí em Daniel 6, quando já estamos aqui no Império Medo-Persa, quando Dario agora é o grande governante ali, e ele muda a estrutura de poder daquele reino, coloca Daniel e mais dois como os presidentes ali, responsáveis por 120 sátrapas. E no versículo 4, quando dois destes presidentes, ao perceberem que o rei Dario estava se inclinando para Daniel, para colocar Daniel como chefe supremo, olha o que eles começam a armar algo para Daniel, mas olha o que eles testemunham, olha o que eles dizem no versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel permaneceu prestando um serviço de excelência à Babilônia e mantendo-se fiel ao seu Deus, ao reino ao qual ele pertencia. Irmãos, um dos maiores desafios na vida cristã é manter essas duas ênfases em equilíbrio. E é aí que, quando nós percebemos isso, é que nós subimos um degrauzinho a mais na maturidade cristã. Quando nós mantemos a esperança do grande dia que nós aguardamos, o dia em que o reino dos céus virá plenamente, olhando para o futuro e nos guardando da contaminação desse mundo, quando nós conseguimos manter esse olhar para o futuro, para o dia que virá, mas também mantemos a esperança e o testemunho fiel ao nosso Senhor em meio à atividade ou ao que Ele nos colocou para fazer neste mundo agora, no presente. Não somente olhando para o futuro. Esse é o equilíbrio que é tão difícil de acharmos. Olharmos para o futuro com esperança, nos guardando deste mundo e, ao mesmo tempo, testemunharmos do Senhor onde Ele nos colocou agora, no presente, como servos fiéis dEle.
Alguns cristãos se isolam. E se isolam de tal maneira neste mundo que é impossível oferecer esse testemunho e ser um instrumento do Senhor no avanço do reino de Deus. Estes não oferecem, irmãos, o sal e a luz que são. Não oferecem. Vivem vidas desconectadas. Outros não calculam os riscos. E sem perceber, são moldados de tal maneira por esse mundo que o ambiente dos santos, que os valores do alto, que a forma de pensar do reino ao qual eles dizem que pertencem, começa a soar estranha para eles. Porque eles estão tão impregnados com o mundo que tudo parece estranho. Porque estão perdendo a identidade em relação a quem são. Você não deve se isolar desse mundo. Não deve. Mas você também não pode se contaminar com este mundo. Você deve desempenhar o seu papel em meio a este mundo, o seu papel como um cidadão do alto, onde o Senhor te colocou para testemunhar dele, para ser sal e luz, mas sem se contaminar. Servindo, por exemplo, ao seu patrão, como servindo ao Senhor. Tratando os seus funcionários com justiça e com dignidade. Respeitando os professores, os colegas de trabalho, buscando a excelência em seus estudos, em sua profissão, mas fazendo tudo isso, meus irmãos, tudo isso, enquanto protege o seu coração da contaminação deste mundo, para que você não comece a pensar como este mundo, para que você não comece a agir como esse mundo, para que você possa suportar as pressões que este mundo faz enquanto tenta te conformar a ele. Isso precisa estar muito presente em sua mente. O testemunhar de Cristo enquanto se guarda deste mundo. Esse testemunho por si só glorificará e apontará outros para Deus, para glorificarem a Deus. Esse é o cuidado que você tem que ter. Foi assim, irmãos, que Daniel e seus amigos se mantiveram durante todo o tempo fiéis ao Senhor, enquanto estavam ali na Babilônia, independente de quem ocupava o trono. Reis saíram, foram depostos e reis chegaram, mas eles se mantiveram fiéis ao Senhor e servindo com excelência e sendo reconhecidos por esse serviço e glorificando a Deus por meio desse serviço. De maneira que outros glorificavam, ímpios glorificavam a Deus por conta desse serviço. E tudo isso pela graça e na dependência de Deus. Esse é um ponto importantíssimo para fecharmos aqui. Daniel e seus amigos se mantiveram fiéis ao Senhor, se mantiveram dando um bom testemunho em meio à Babilônia. Mas eles fizeram isso pela graça de Deus. Daniel fez tudo isso pela graça de Deus e pela dependência do Senhor. Daniel pecava, meus irmãos. Daniel não era sem pecado. O texto, todo o livro de Daniel não fala sobre Daniel pecando, mas isso está implícito, porque somente um homem neste mundo não pecou, somente Jesus Cristo não pecou. Daniel pecava sim. Daniel pecou. Daniel, ele não estava glorificado enquanto ele servia na Babilônia. Daniel pecava. Mas o grande ponto, e isso sim nós vemos ao longo de todo o livro, Daniel dependia do Senhor e constantemente buscava o Senhor para que pudesse se manter na luta que ele travava ali na Babilônia. Leia o livro de Daniel, perceba o quanto ele orava ao Senhor, o quanto ele buscava o Senhor por meio da oração, o quanto ele dependia do Senhor, buscando seus irmãos para o ajudarem, para estarem com ele ali, como ele fez no capítulo 2, intercedendo junto, buscando a palavra de Deus, olhando as profecias para saber até quando aquele cativeiro duraria, quando ele terminaria. Daniel dependia do Senhor. É aí que está a força de Daniel, na dependência e na graça do Senhor. Não dá para fazer tudo isso, irmãos, que temos visto aqui, pela própria força. Não dá.
a preparação que é exigida, como nós vimos ao longo de todo o capítulo 1, a luta intensa que é exigida para perceber as marcas, as evidências da revelação do alto naqueles que a receberam, não dá. Não dá para fazermos aquilo que precisamos fazer, aquilo que o nosso coração, o novo coração que nos foi dado, demanda que façamos, não dá para fazer pelo poder das nossas próprias mãos. É o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, que nos capacita e nós somos então fortalecidos em meio a essa luta através da dependência e da graça do Senhor, da oração, dos instrumentos que o Senhor nos dá para esse fortalecimento. Para concluirmos, irmãos, então o capítulo 2, não deixem de lembrar disso. O futuro desse reino de trevas, desse mundo, está determinado. Não vale a pena investir nesse mundo. Não vale a pena gastar-se e morrer por este mundo, por esse reino de trevas. Não vale a pena. Às vezes parece que vale, mas não vale a pena. Este mundo será completamente destruído. Nenhuma estrutura de autoridade, de alegria, de contentamento nele subsistirá, será destruído. Os habitantes deste mundo, aqueles que pertencem a este mundo, a esse reino de trevas, todos serão lançados no inferno e na condenação eterna. Não há outro caminho para este mundo, a não ser a condenação eterna. A ira de Deus. Não vale a pena se ajuntar a estes, não vale a pena moldar-se a estes. Mas existe uma esperança, e é essa esperança que nos é dada continuamente na revelação desse reino eterno de Deus. Existe uma esperança. Cristo Jesus, a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e que venceu este mundo. Aquele que veio para resgatar o seu povo. Aquele que na cruz entregou a sua vida e derramou seu sangue para a redenção de muitos. Este é a esperança que nós guardamos. Porque todo aquele que diante de tal revelação se dobra diante do Senhor, clama a Ele por socorro, por salvação. Todo aquele que se arrepende e crê no nome do Senhor Jesus Cristo, este será salvo dessa condenação eterna, desse juízo que está sobre esse mundo. Somente o Senhor pode resgatar alguém desse reino de trevas, desse reino que está condenado, e conduzir este ao reino eterno de Deus que nos foi revelado e que nós aguardamos, e que um dia estaremos plenamente em gozo e alegria com o Senhor e com o seu povo. Que o Senhor nos fortaleça em meio a essa esperança, irmãos. Lembre disso. Lembre do impacto dessa revelação na sua vida. Molde a sua vida a partir dessa revelação. A partir do valor dessa revelação. A partir do valor da igreja, do povo de Deus. Molde a sua vida a partir disso. Estabeleça a sua agenda a partir disso. Estruture a sua semana, a sua segunda-feira a partir disso. Somente assim, nós estaremos com o nosso Senhor. Somente assim, nós desfrutaremos desse reino eterno que nos foi revelado. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, Tu és santo, poderoso, Tu és bom e misericordioso. A Tua palavra, ela nos é dada e nos faz tremer diante de tão grande revelação que recebemos. Pobres pecadores, resgatados por um Deus santo, por um amor que não poderia ser retribuído. Ó Senhor, que grande graça nós recebemos do Senhor. Que grande salvação. Dá-nos, Senhor, o entendimento. Dá-nos a percepção fiel e precisa de tamanha salvação que recebemos.
faz frutificar em nós esse amor que nos alcançou, para que outros sejam alvos também desse amor. Para que testemunhemos em meio a esse mundo do nosso Deus, não vivendo em isolamento, não apartados daqueles que ainda estão perdidos nesse mundo, mas com todo o discernimento e sabedoria para não nos contaminarmos com ele, e sim sermos luz e sal para estes. Ó Senhor, nos abençoa para que cumpramos o nosso papel, a nossa missão, como testemunhas do Senhor, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.